Gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, vamos ficar mais uma vez de pé para vocês lerem um versículo comigo para a gente começar? Se coloca de pé para a gente ler um versículo para a gente começar aqui. Coloca para mim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, 12 e 13. Você vai dizer assim para mim e para você. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio o terremoto, porém o Senhor não estava no vento. 12. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o sussurro calmo e suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. É uma voz que disse, o que você está fazendo aí, Elias? Pode sentar, pessoal, fique à vontade. Meus irmãos, então, pode sentar, fica à vontade, galera, fica à vontade. Agora eu preciso bastante da sua atenção sobre essa pregação que eu quero trazer para vocês. Meus irmãos, vamos lá. A minha vida, ela nunca foi um mar de rosas. Essa é a grande verdade. Como vocês já sabem, né? Nasci dia 22 de março. Eu nasci com hidrocefalia, desenganado pelos médicos com 7 meses e meio. Se quiser sentar, pode ficar, fica à vontade. 7 meses e meio. Os médicos, eles sempre davam diagnosticado, eles olhavam para mim e falavam, esse não gera 1%, esse não vai viver, não chega aos seus 1 ano. Eles sempre jogaram muitas negatividades a meu respeito, mas eu não tinha possibilidade de sobrevivência. Se eu tivesse 1% de chance, é apenas 1, mais nada. Pelo menos os anos de vida, talvez eu chegaria, talvez, usando a medicina, eu chegaria a 1 ano. E se eu chegasse a 1 ano, ou até mesmo se eu chegasse a sobreviver, eles chegaram a falar para minha mãe que eu teria sequelas. Mas foi o que eles disseram. E uma coisa eu guardo no meu coração, que é bem sincero e verdadeiro, que a última palavra permanece sendo de Deus. O homem ele pode virar para você e falar, esse acabou, esse está morto, esse não tem mais vida, esse não tem mais chance. Mas a única palavra que ainda tem poder sobre a terra, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre tudo, permanece e ainda é e sempre será de Deus. Então, o que me chama a atenção é a força que a minha mãe teve. A minha mãe, ela, nessa garra na medicina, elas falaram para a medicina, falaram para ela assim, olha, você tem família para enterrar o Gabriel? Ela falou assim, tenho, por quê? Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos desligar os aparelhos, por causa que ele está morto, não tem respiração, o batimento está fraco, não tem mais saída para o Gabriel. Então, para a gente guardar leito aqui, para uma pessoa que não tem mais vida, não é lucro para a gente. Vamos desligar os aparelhos, junto à família e vamos enterrar. Só que uma coisa minha mãe teve que era fé. A fé, ela não é o firme fundamento daquilo que você está vendo agora. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, aquilo que está no futuro. Você mesmo tendo fé, você acredita naquilo que está por vir que Deus vai enviar para você. Então a minha mãe ouviu o médico falando assim, 9 horas da manhã, vamos desligar os aparelhos e ele vai ser enterrado e pronto, acabou. Minha mãe fala para mim, se vocês já escutaram algo também, que ela ajoelhou no banheiro do materno infantil e começou a falar com Deus, se meu filho for para ser meu, que ele permaneça, que o Senhor deixe ele comigo, mas tem uma condição, ele vai ser o pregador da sua palavra, ele vai levar o reino para onde for, mas se o Senhor quiser levar ele agora, leva, aproveita que ele está com
Quantos anos que eu estava naquela época, mãe? Estava com 11 meses. E eu estava com 11 meses, ela falou, aproveita que ele está novinho, que eu não vou sofrer tanto. E quando a minha mãe declara essas palavras dentro do banheiro do hospital, somente ela fala que quando ela está voltando na maternidade, lá dentro do quarto onde eu estava, os médicos pararam e chamaram ela, falaram assim, olha, o que está acontecendo aqui? Ela falou assim, o que foi? Eu só fui no banheiro. Eu falei assim, não, o menino estava sem batimentos, estava com a respiração fraca, o corpo gelado. Como é que você me explica que ele estava voltando a ficar quente? Como é que você me explica que ele estava voltando a respirar? Como você me explica que os batimentos aqui estão voltando no monitor cardíaco? Uma coisa eu entendo, que eles podem até desafiar, mas uma coisa é certa, Deus ainda permanece sendo a última palavra. Não adianta você tentar tocar com Deus, que não adianta. Porque se Deus falou, vai acontecer. Se Deus não falou, não vai acontecer. Não adianta nós colocar carroça na frente dos bois, igual a diaconisa Zedê fala. Não adianta nós colocar carroça na frente dos bois. Se Deus abençoou que vai dar certo, é porque vai. Se Deus falou que não vai dar certo, é porque não vai. Não adianta a gente tentar colocar as coisas de Deus que não vai dar certo. E a minha vida, ela não para por aí. Por causa que Deus deu essa vitória, porém ainda tive que passar por alguns desafios, vamos dizer assim. Porque com 4 anos de idade, eu comecei a estudar. E como eu falei para vocês, eu nasci com hidrocefalia, nasci também com estrabismo. E por eu ter nascido com essas limitações, essa deficiência, né, eu entrei na escola, eu era chamado de zarolho, eu entrei na escola, eu era chamado de robô. Eles sempre arrumavam um jeito de me atacar. Teve um episódio que eu acabei subindo a escada para entrar na minha segunda sala, no segundo andar. Veio um menino, só fez assim, ó, veio empurrando que eu caí, ó, saiu rolando aquelas escadas. Outro episódio, eu estava brincando no parquinho sozinho, porque até então eu não tinha muitos amigos. Ninguém se aproximava de mim, ninguém gostava da minha presença. E quando chegavam perto da minha presença, queria me bater, queria judiar de mim. Tanto é que eu sempre, minha rotina era ficar dentro da secretaria. Eu não saía para brincar, eu não tinha recreio, eu não fazia amizade com ninguém, porque todo mundo que queria chegar perto de mim era para brincar, era para me bater, era para me judiar. Então eu ficava na secretaria ali durante o recreio até o horário começar. E teve uma vez que eu decidi sair para brincar. Eu decidi sair para brincar sozinho. Tinha uma gangorrinhazinha, eu estava lá sozinho, brincando na gangorra, subindo e descendo. E quando foi isso, só veio um menino, meteu uma pesada assim na gangorra que eu caí. A sorte que eu consegui virar a cabeça e bati na pedra que estava do lado de cá, porque era um cercadinho. Mas isso não foi só o começo das minhas aprovações. Por causa que uma coisa é certa, eles não gostavam de mim, como eu falei para vocês, eu não tinha muitos amigos. E uma coisa é, eu sempre fui um menino alegre, de bem com a vida, mas eu sempre carregava essas dores. Eu não somente carreguei essas dores, como outras também, que eu não quero compartilhar por aqui, mas vocês vão compartilhar no meu livro, porque o álbum em si, ele não é somente sobre faixa, não é somente sobre documentário, mas eu também estou escrevendo um livro, que ele é Além da Dor, um chamado para a vida. Nesse livro eu conto as minhas brincadeiras de criança, o meu ministério pastoral, né, do ministério na igreja. Eu conto a minha vivência na escola, porque como eu falei, eu não tinha muitos amigos, né, eu andava sozinho, porque toda vez era briga, era tentando me machucar. Então minha solução era ficar na secretaria. Ou eu ficava na secretaria, ou eu saía da escola morto. Teve uma vez que eu acabei levando uma mochilada sem querer na cabeça, acabei fui pro médico às pressas e tive 7 crises convulsivas, mãe. Foi 7 crises convulsivas seguidas. E essas crises convulsivas foi piorando, minha mãe em desespero. Mas graças a Deus aqui a gente está mostrando mais um testemunho a contar. Mas as agressões que eu sofria, elas não somente eram físicas, como você ouvia, seu robô, seus alunos, sei que. Eu sofri agressões verbais. E eu sempre mantive aquela garra, porque nós homens, nós temos um mecanismo que a gente quer ser forte em tudo. Mas na verdade nós não somos fortes. Então, tinha coisas que eu demorei praticamente 10 anos para contar para minha mãe. Contei para minha mãe, aconteceu tal coisa lá no colégio.
Por que você não me contou antes? Eu quis ser forte. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um amparo. A gente sabe que tem alguém ali para nos amparar, mas nós somos tão orgulhosos de olhar para a gente é forte, que nós não queremos depender de quem pode nos ajudar. E eu fui assim. Uma coisa, a minha mãe só descobriu que eu estava com o corpo machucado porque eu fui banhar, ela foi deixar a toalha lá e quando ela viu, meu corpo estava machucado e eu fui às pressas no hospital. Senão, eu tinha situação de sobrevivência, que ela viu que eu estava muito machucado. E isso é uma parte das dores do meu testemunho, porque com meus 15 anos de idade, eu já começo a avançar por uma parte da história um pouco diferente. Por quê? Porque eu com 15 anos de idade, eu entrei no Colégio Estadual Padre Pelágio. Eu conheci um amigo por nome de Lion. A gente ficou juntos de 2019 e 2020 juntos. Só que entrou a pandemia. Por causa da pandemia a gente não conseguiu se encontrar novamente. A gente só conversava pela internet. E ele se mudou para o Faina. Só que aí ele tentou encontrar comigo 2 vezes. A primeira, a gente ia no shopping, a minha mãe, por conta da pandemia, ficou com medo, minha imunidade era baixa, então se eu fosse lá, poderia pegar um Covid, obviamente. Então, quando foi dia 24, 23 de dezembro de 2020, lá ele me mandou uma mensagem, falou: Gabriel, dia 26 eu posso ir na sua casa? Falei: pode ir sim. Aí a gente deixou marcado para essa data, porém, ele fala para mim no dia 24, eu mandei uma foto para o Pix, porque tudo que eu fazia, eu mandava uma foto para ele. Se eu saía com os amigos, eu mandava foto. Se eu estava tomando refrigerante, eu mandava foto, porque a nossa amizade era assim, a gente mandava foto do que a gente estava fazendo. Até o sorriso dele, ele mandava foto para mim, da nossa amizade era assim. E eu mandei uma foto para o Pix e falei assim: Lion, eu vou guardar para você comer, você quer ver comer? Ele falou assim: não, estão preparando sanduba para mim. Eu falei: não, beleza, tudo bem. Quando foi no outro dia, a gente começou a conversar, ele falou assim, eu falei: você está bem? Eu falei assim: não, estou com dor e queimação no estômago. Eu falei assim: vai no médico, se não é certo. Eu falei: não, vou tomar um remédio que passa. Beleza. Quando foi dia 25, eu falei assim: cara, vai no médico, que ele falou que estava mal de novo. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, mandou uma foto para mim que ele estava tomando soro. Quando ele estava tomando soro ali, ele falei assim: nossa, maninho, que bom que você está tomando soro, eu fico muito feliz, né? Que você vai se recuperar. Eu falei: você está bem? Seu pai caiu? Ele falou: tá. Eu falei: eu não consigo nem me digitar, Gabriel. Depois disso, quando eu comecei a mandar mensagem para ele só aparecia um pauzinho de mensagem. As mensagens não chegavam para ele. Até aí eu fui dormir, porque eu estava crente que dia 26 de dezembro, lá eu estaria na minha casa. Eu fui dormir porque eu achava assim: não, dia 26 de dezembro eu vou dormir até cedo, porque eu vou acordar cedo. Ele pediu: eu quero um café e um pudim para você preparar para mim. Até aí tudo bem. Eu dormi. Só que eu acordo dia 26 de dezembro, às 11h40 da manhã, com a ligação da prima dele. Ela começa a chorar. Eu falei assim: menina, o que aconteceu? O que você está chorando? Ela falou assim: você não está sabendo? O Lion faleceu. Eu falei assim: não, mentira. O cara conversou comigo ontem, como é que ele faleceu? E quando eu recebi essa notícia, eu confesso que eu entrei num vale que eu não queria estar. Na verdade, é um vale que ninguém quer. É um vale onde você conhece o seu lado mais sombrio. É o lado onde você se encontra sem forças. É o lado que você se encontra depressivo. Essa é a grande realidade. Foi onde que eu comecei a entrar nesse processo de depressão. Até então eu não me alimentava. Vocês vão escutar isso na 5ª faixa. Que a 5ª faixa eu dediquei somente para falar sobre a depressão, literalmente. E eu comecei a não querer sair mais, não querer me alimentar, me isolar de todo mundo, porque eu fiquei em choque com a perda do Lion. Como é que uma pessoa que eu estava conversando ontem, do nada faleceu? Eu fiquei implicado com isso, mas uma coisa é certa: Deus tem um propósito no meio dessa dor. Deus tem um propósito. Coloca para mim aí, Arthur. Arthur, aqui, ó. Esse aqui, vai em fotos aqui. Segunda pregação. Você pode decretar essa frase comigo? Há um propósito no meio dessa dor. Você pode decretar comigo? Há um propósito no meio dessa dor. Foi aonde que, como eu falei para vocês, eu entrei no vale de depressão. Eu não comecei a me tratar em 2020, porque até então eu
Fazia minhas coisas normal, tentava seguir, me isolei de todo mundo, não queria fazer as coisas que eu gostava, coisas que eu gostava de alimentar, eu parei de alimentar, e isso foi me prejudicando de uma forma. Mas uma coisa eu entendi, que as dores que aconteceu comigo, era para moldar quem eu estava se tornando hoje. E hoje eu sou grato à depressão, por causa que ela abriu a minha visão de uma forma extraordinária. Por que eu falo isso? Por causa que eu entrei nesse vale, mas antes eu queria conversar com vocês acerca de um assunto muito importante. Só um minuto. Eu quero conversar com vocês acerca sobre... Eita. Eu quero conversar com vocês acerca de um assunto, né, sobre a depressão. Por causa que esse é a base do álbum, não é uma coisa de tristeza, mas a depressão é uma coisa séria. E o que significa a depressão? A depressão não é uma tristeza, ela é uma condição complexa que alerta milhões de pessoas em todo o mundo. E hoje eu quero ensinar para vocês um pouco da origem da depressão. Fatores biológicos. A ciência mostra que a depressão está ligada a um desequilíbrio dos neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina. Neurotransmissores, eles são substâncias químicas que transmitem sinais entre os neurônios ligados às funções essenciais do nosso corpo, como sono e apetite. A serotonina, ela é responsável pela regulação do humor, sono e apetite. Baixos níveis de serotonina estão associados a sintomas de depressão, ansiedade e insônia. Dopamina atua no sistema de recompensa no cérebro. É aquilo que quando você está tão alegre, a dopamina é uma forma de recompensa do nosso corpo, que quando você recebe uma notícia, nossa, eu vou pregar hoje, aí bem pensado, quando eu fico pulando, eu fico saltitando, por quê? Porque é um sintoma da dopamina entrando no meu corpo, é uma alegria extrema, a dopamina é basicamente um sistema de recompensa do nosso corpo por algo, por alguma atividade que estamos fazendo. E o que significa a noradrenalina? A noradrenalina está relacionada à resposta ao estresse e ao nível de energia. Baixos níveis de noradrenalina podem causar fadiga, dificuldade de concentração e baixa motivação. Esses neurotransmissores afetam diretamente nosso humor e bem-estar. Estudos indicam que a genética também desempenha um papel importante. Se um familiar próximo tem histórico de depressão, a probabilidade de desenvolver a condição aumenta. Fatores psicológicos. Experiências traumáticas, como perdas, como eu sofri a perda do meu amigo, como bullying que eu sofri, violências e rejeição, porque como eu tentava fazer amizade com meus amigos, eu só recebia rejeição. Ah, seu zarolho, ah, seu nerd, ah, seu aquilo. Me chamavam até de sem cérebro, para vocês terem noção. Então eu carregava todos isso. Então os fatores psicológicos, eles influenciam na doença, além dos fatores sociais e ambientais. E como reconhecer a ajuda? A depressão, ela tem tratamento. Buscar uma ajuda profissional é essencial. Opções de tratamento incluem terapia, medicamentos, mudança no estilo de vida. O hábito da família e dos amigos também faz diferença na recuperação. É por isso que nessa fase da depressão, é necessário não que você se isole, mas que você esteja ao lado das pessoas. Por causa que você precisa estar do lado de alguém para ser o seu apoio emocional, enquanto você não está tendo um apoio emocional. Então você precisa disso. Então, como eu estava falando, eu perdi esse amigo, mas tá, vamos lá, agora eu quero entrar no texto que eu li para vocês. Como que eu associo esse texto inteiro que eu falei para vocês sobre o meu testemunho com o texto que a gente leu de 1 Reis, capítulo 19? Quando eu tenho um costume, em toda pregação que eu faço, como eu tenho um costume em toda pregação que eu faço, eu gosto de começar não somente pelo capítulo em que eu leio, mas eu gosto de começar um pouquinho lá do começo para que quem não entende um pouco da história já entenda desde o início. E aonde essa história se inicia? 1 Reis, capítulo de número 16. Se você escorrer o texto, você percebe que é aqui nesse texto que está contando a narrativa de um pouco a narrativa de alguns reis que passaram por Israel. Está contando alguns reis que passaram por Israel. Porém, a Bíblia não relata todos. Mas agora vai dizer que no ano de número 38,
Onri, perdão pela palavra. Quando Onri, pai de Acabe, falece no ano de número 38, a Bíblia diz que o rei Acabe ele assume o governo de Israel, porque ele era o sucessor de seu pai. Porém, a Bíblia dá um detalhe: ele, além de assumir o governo, ele faz uma coisa que é um pouco tensa. Por quê? Porque agora a Bíblia diz que ele peca contra Deus mais do que qualquer outro rei antecedente a ele. Então, quando ele assume o governo de Israel, a Bíblia diz que ele peca, irmã Marlene, contra Deus mais do que qualquer outro rei antecedente. E não é só isso. A Bíblia diz que ele também, além de não se contentar em pecar mais do que o rei Jeroboão, a Bíblia diz que ele fez pior. Porque às vezes a gente pensa que tem situações na nossa vida que a gente olha assim: não, isso aqui já tá bom, não vai piorar. Não, isso aqui não vai piorar não. Quando a gente vê, dá para piorar ainda mais. Como a Bíblia diz, quando ele assume o governo, além de não se contentar em pecar mais do que rei Jeroboão, ele fez pior. O que ele vai fazer perante a Bíblia agora? Ele se casa com Jezabel. Mas qual que é o problema agora de se casar com Jezabel, pregador? O problema é que quando ele se casa com Jezabel, ele vai implementar em Israel a idolatria. Ele vai colocar deuses pagãos, vai colocar deuses baals, estátuas para serem levantadas e cultuadas pelo povo. Porém, eles sabiam que Deus não iria se agradar, mas eles, mesmo sabendo que Deus não iria se agradar, eles foram a fundo. E chama a atenção que ainda antes de terminar o capítulo de número 16, vocês percebem que ainda vai acontecer uma profecia. Na verdade não é uma profecia, é um cumprimento de uma profecia. Que o cumprimento é esse. Quem não se lembra? Josué, capítulo de número 6. A Bíblia relata que Josué é designado por Deus para uma missão. Missão essa que era rodear os muros de Jerusalém durante 7 voltas, durante 7 dias. Quando ele completasse essas 7 voltas, a Bíblia diz que quando eles completaram essas 7 voltas, os muros caíram. Desde então, Jerusalém estava amaldiçoada. Jericó, perdão. Ninguém habitava mais em Jericó. Ninguém residia mais porque a cidade é amaldiçoada. Mas aí levanta uma profecia. Deus usa Josué para dizer: aquele que tentar levantar essa cidade novamente, assim diz o Senhor, aquele que construir os alicerces perderá o seu filho mais velho, e quando ele colocar os portões, perderá o seu filho mais novo. E assim acontece. Quando você está finalizando o capítulo 16, lá no versículo de número 38, se eu não me engano, vai acontecer que Fiel, que mora na cidade de Betel, ele tem essa missão de reconstruir os muros de Jericó. Só que quando ele reconstrui os alicerces, a Bíblia diz que ele perde o seu filho. E quando ele coloca os portões, ele perde o seu filho mais novo, que se chama Segube. Isso chama a atenção, que é aqui que ele aprende, que o céu, ele jamais vai agir sobre a sua vida. Mas como assim, pregador, o céu não vai agir na minha vida? Não vai. E por que Deus vai agir mais na sua vida? As questões agora Deus ele não mais age sobre a sua vida, ele reage às suas ações. O que seria a reação de Deus? As consequências dos seus atos, sejam elas boas ou ruins. Então, qual que era a reação de Deus quando levantaram os muros de Jericó? Deus levou os filhos de Fiel, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, por causa que eles estavam cometendo um pecado perante a Deus. E uma coisa é o maior pecado que nós podemos cometer, não somente a blasfêmia que está em primeiro lugar, mas também a desobediência da parte de Deus. Porque toda vez que você desobedece a Deus, estamos fora dos caminhos dele. Pode ter certeza que Deus, ele é amor, ele vai te abraçar, vai te perdoar, vai. Mas ele também é justiça. E todas as vezes que nós erramos, assim como o pai corrige o filho que ele ama, ele também nos corrige. Ele também irá nos corrigir pelos nossos erros. Isso acontece. Só que agora, eu quero explicar para vocês um pouco o que significa deuses Baals. Deus Baal nada mais ou menos que é um nome que tem origem de Senhor ou dono. Deus Baal era o posto que foi levantado. Ele era da religião dos cananeus e fenícios. E chama a atenção que um desses atributos, Marlene, desses deuses Baals,
era ser o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita e o Deus da prosperidade. Presta atenção nesse último, Deus da tempestade. É aqui que chama a atenção, que eles agora levantam os coxinhos para serem adorados, levantam as estátuas aí para se prostrarem, achando que eles eram o Deus da tempestade, eram Deus, que era o Deus verdadeiro de Israel. Até que acontece o seguinte: Deus vai levantar no capítulo de número 17 um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Que profeta é esse? É o profeta por nome de Elias. Elias, agora no versículo 1 do capítulo 17, ele está diante do rei Acabe de Abonizedê. E chama a atenção que ele está diante do rei Acabe, ele só está liberando uma palavra do rei Acabe. A palavra é que em nome de Deus, a quem eu sirvo, eu ordeno que não cairá chuva nem orvalho nos próximos anos, até que eu ordene para que os céus voltem a chover novamente. Isso chama a atenção por quê? Porque até então, um dos atributos de Deus Baal era Deus da tempestade. Lembra? Eles eram Deus da tempestade. Então por que Deus fala para Elias? Levanta ele lá e fala que eu, a partir do seu nome, eu estou parando a chuva, eu estou cessando o céu. Aqui eu entendo que Deus, ele está mostrando para rei Acabe que não adianta levantar deuses Baals, não adianta levantar coxíveis, não adianta vocês clamarem que vai vir o Deus da tempestade, não adianta vocês clamarem que vai vir o Deus da prosperidade, não adianta vocês clamarem que vai vir o Deus da prosperidade, porque vocês podem jejuar, vocês podem invocar o tempo que for, mas se eu não responder, não haverá resposta de modo algum. Isso é interessante, por quê? Porque como eu falei, para finalizar sobre os deuses Baal, deuses Baal hoje, naquela época, eram deuses pagãos, eram estátuas levantadas para serem adoradas. Porém, na época que nós vivemos hoje, os deuses Baal se modernizaram. Por quê? Porque o Deus Baal hoje não é estátuas, Deus Baal hoje não é monumento, Deus Baal hoje, ele é mais espiritual do que carnal. Ele é muito mais além daquilo que a gente vê, que a gente é o nosso físico. Por quê? Porque Deus Baal hoje é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Até porque o nome de Baal já é dono ou Senhor. Então, Deus Baal é considerado seu único Deus. Porém, para nós que servimos a Jesus Cristo, nosso Deus, Israel, o nosso único Deus, nós sabemos que não há Deus Baal acima de Deus. Não há coisa maior do que o nome do Senhor Jesus aqui nessa terra. Não há nome maior do que o nome de Deus acima do céu, debaixo da terra e dentro da terra. E isso é interessante porque, como eu falei, o versículo 1 de capítulo 17, ele fala para quem Acabe de Abonizedê: em nome de Deus a quem eu sirvo, não cairá chuva nem orvalho nos próximos anos. Mas é interessante, mexeram aonde era um dos atributos de Deus Baal. Para Deus mostrou para rei Acabe, como eu falei, que não há Deus como Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Não há Deus que é dono de tempestade. Não há Deus que é dono de prosperidade. Não há Deus que é dono de colheita. Mas somente Jesus Cristo de Nazaré intercede por nós. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Isso, olha para você ver que interessante, que quando ele libera essa palavra, no versículo 2, Deus dá uma estratégia para ele: Elias, vai para o Querite, porque eu já ordenei os corvos para que te sustente. Querite, para quem não sabe, era um rio. Deus estava mandando, após a profecia que ia parar de chover, Deus estava mandando para que Elias fosse para o rio. Porque antes de Elias chegasse lá, já tinha corvos ordenados para receber e levar alimentos para Elias. Eu acho interessante que é aqui, no capítulo de número 17, o versículo de número 91, capítulo Salmos 91, versículo de número 7, está se concretizando na vida de Elias, que é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu acho interessante que mesmo nos pequenos detalhes, Deus está cuidando de você. Mesmo nos pequenos detalhes, Deus está providenciando comida para você. Mesmo nos pequenos detalhes,
Deus está providenciando alimento na sua mesa. Mesmo faltando tudo, Deus está providenciando água para você beber. Isso, irmã Maria, é interessante, porque agora Elias vai para o Querite. Depois que ele vai para o Querite, depois que começa o período de seca, Elias agora está refugiado, porque tem uma seca de 7 dias. O rio seca, depois que o rio seca, Deus ainda dá outra estratégia. Não, eu ainda tenho mais coisa para você. Vai para a Serepta, porque já ordenei para que uma viúva cuide de você. Ele vai para lá. Pode parecer que não, mas até nos momentos que você não percebe, não para imaginar, Deus está cuidando de você. Talvez o atraso que deu para você chegar aqui era Deus no livramento de um acidente. Talvez. Oi? Talvez. Oi? Como assim? Talvez a situação que você fala assim, tá, mas isso aqui como é que Deus vai me ajudar? Deus ele sempre vai dar um jeito de te ajudar. Só que agora a Bíblia diz, o capítulo de número 18, depois de 3 anos de seca que Elias está vivendo sobre, nesses 3 anos de seca, que Jesus está, que Elias está enfrentando. A Bíblia diz que agora, depois desses 3 anos, ele vai se encontrar com Acabe novamente. O mesmo cara que ele falou que não ia chover novamente. Só que agora ele está com uma missão no seu coração. Que missão é essa, pregador? A missão que ele tinha colocado no seu coração é: ele chega para frente de rei Acabe, o rei Acabe queria matá-lo. O rei Acabe queria matá-lo por conta da profecia que ele lançou. Porém, ele vai chegar e fala: junta todos os deuses Baal que vocês têm, junta tudo que vocês têm, me encontra no Monte Carmelo. Encontra todo mundo, vai todo mundo para lá. É aí que ele vai subir o Monte Carmelo. Quando ele sobe o Monte Carmelo com 400 deuses Baal e 450 deuses de Acera, a Bíblia diz que agora Elias ele dá uma estratégia. Vamos montar um altar aqui. Quando a gente montar esse altar, eu quero fazer um desafio. Vamos montar, cada um vai clamar o seu Deus. Vocês vão clamar o Deus de vocês, eu vou entrar depois. E assim foi feito. Primeiro eles colocaram o bezerro no meio, colocaram lá, rodaram e tiraram seus próprios sangue para poder jogar no sacrifício. Para ver se Deus respondia, o Deus Baal respondia, não houve resposta. Eles jogaram seus próprios sangue, mesmo assim não estava dando resposta. Deus fala para Elias, está na hora de você se levantar. Quando Elias se levanta, agora ele fala assim: fiquem aqui, que eu vou consertar o altar. Agora a Bíblia diz que ele vai pegar 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel. E quando ele coloca essas 12 pedras, ele vai colocar um rei, que é uma varinha. Ele vai colocar água nessa vala, vai colocar lenha sobre essa vala. Quando ele colocar essa lenha, ele ainda ordenou, já avisei dele, para que jogasse água sobre a lenha. Porque cá entre nós, o fogo, ele, se contaminar logo, ele é muito mais difícil de pegar. Então, o Deus que respondesse com fogo, esse sim seria Deus de verdade. Por quê? Porque até então não tinha água sobre a lenha. Mas quando ele decide colocar a lenha, ele estava desafiando, mostrando: agora eu quero ver se o Deus de Israel verdadeiramente, o Deus que vai responder de verdade. A Bíblia diz que não foi nem um minuto de oração, foi simples palavras de Elias. Elias pede: Senhor, responde-nós com fogo. Luas responde com fogo. Elias está ali. Ele recebe, começa a sua oração. Então a Bíblia diz que o céu se abre. Quando o céu se abre, desce uma língua no céu. E começa a consumir todo o holocausto, desde o sacrifício, e limpa até a água com fogo. E limpa até a água com fogo do holocausto. É aqui que eles começam a perceber que Deus era Deus de Israel. Então eles tiveram a certeza, porém, eles tiveram somente um experimento. Experimento esse que era somente um pouquinho do sobrenatural de Deus. Porém, não era isso que Deus tinha com Elias. Porque Deus mostrou que era com ele, mostrou.
Só que Deus precisou fazer uma coisa. Que coisa é essa? Depois que o holocausto é consumido, ele mata os 850 deuses de Baal à espada. E quando ele mata os deuses de Baal, ele vai embora. Porém, rei Acabe de Jezabel vai ficar sabendo que ele matou os deuses de Baal. Quando ele descobre que ele matou os deuses de Baal, acontece o seguinte: o que vai acontecer? A Jezabel se levanta e fala que até amanhã, ao meio-dia, que os deuses me matem. Se até amanhã não aconteceu com você o que aconteceu com os deuses de Baal. E chama a atenção isso, porque Elias descobre através do mensageiro que ele estava sendo perseguido pela própria Jezabel. Então o que Deus coloca no coração de Elias? Medo. Elias agora estava com medo. Ele vai fugir. Elias foge. Quando Elias foge, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Até então, o primeiro propósito que Elias tinha para fugir era para salvar a sua própria vida. Até porque dentro de nós, quem queria morrer através de uma espada? Ninguém. Então o que Elias faz? Deus permite que Elias sinta medo no seu coração, para que ele possa fugir. E quando Elias foge, ele vai para o deserto e caminha 1 dia e meio no deserto. Ele caminha 1 dia e meio. E por conta da caminhada longa no deserto e o calor extremo, Elias se cansa. Quando Elias se cansa, ele deita, beirando assim umas pedras. E ele começa a falar para Deus: Deus, eu não aguento mais. Me mata, porque eu sou um fracassado. Me mata, porque eu sou um fracassado desde até os meus antepassados. Porque cá entre nós, o primeiro propósito de Elias era fugir para salvar a sua vida. Só que agora a gente vê uma contradição. Que contradição é essa? Elias está pedindo a Deus para que leve a sua própria vida. Porém, a Bíblia relata que quando Elias está ali pedindo a sua própria vida para que Deus pede, ele fala que ele pede para que Deus leve a sua própria vida. Uma coisa eu entendo, que é aqui que acontece na vida de Elias, era segundo a permissão de Deus. Até porque, cá entre nós, Elias começou seu ministério no capítulo de número 17. Ele começa seu ministério de uma forma muito grande, muito aforada. Por ele seguir seu ministério de uma forma grande, aforada, começa muita adrenalina no ministério. Então acontece isso. Deus permite que ele se ausente da multidão. Por quê? Porque até então, Deus não queria mostrar para Elias fogo caindo do céu. Até então, Deus não queria mostrar para Elias a água sendo consumida. Até então, Deus não queria mostrar para Elias Deus tomando ali. Porque aquilo lá foi um pequeno detalhe. Mas Deus precisou que Elias se sentisse depressivo. Deus precisou que Elias se sentisse fragilizado. Por quê? Porque se Elias não se sentisse fragilizado, Elias ele não sairia do meio da multidão. E cá entre nós, às vezes é necessário nós sairmos no meio da multidão. Por quê? Porque nem todo mundo que está ao nosso lado está preparado para viver aquilo que Deus reservou sobre a sua vida. Deus colocou uma mensagem no meu coração que é: esse ano de 2025, você não somente vai ouvir o que você não somente vai ouvir alguém falar sobre o milagre. Porque você não somente vai ouvir alguém falar sobre o milagre, mas você vai viver esse milagre. Por quê? Porque uma das maiores provas da Bíblia, que a gente percebe de alguém que estava vivenciando um milagre. Na verdade, não com ela, estava vendo um milagre apenas. Era Ana. Por quê? Porque todos nós sabemos, quem é de Bíblia vai saber que Ana era estéril. Porém, Ana tinha o marido Elcana, tinha sua esposa Penina, por causa que a lei permitia que, como o marido não pudesse dar filho para a mulher, ele poderia se casar com outra mulher para dar continuidade à sua descendência. Porém, até então, Ana e Penina estavam no mesmo lar. Ana e Penina estavam percebendo que Penina estava gerando. Penina estava dando filhos para Elcana. Porém, Ana até então só via Penina gerar.
Ana só via rumores que Penina estava grávida. Ana só via a barriga de Penina crescer. Mas me chama a atenção que depois de um período, Ana começa a sua própria barriga a crescer. Por quê? Porque chegou um tempo sobre a vida de Ana, que Ana não somente está ouvindo falar sobre o milagre, mas Ana está vivendo o próprio milagre. Esse ano, não sei como foi o ano de 2024 para você, mas esse ano de 2025 será o ano que você vai viver o seu milagre. E você vai viver o que eles dizem. Talvez você fale assim, mas no ano de 2024 eu não consegui conquistar as coisas. Eu vi fulano comprar carro, eu vi fulano comprar casa, mas eu não consegui alcançar. Mas uma palavra eu tenho para liberar sobre a vida de alguém. E a palavra é, você vai viver no ano de 2025 aquilo que você estava vendo eles viver. Porque até então você somente ouvia falar sobre o milagre. Mas você vai passar a viver sobre milagres. E no capítulo... Opa! Só que agora, depois que Elias pega a sua própria morte, Elias agora está dentro de uma caverna. Elias dentro de uma caverna. Ele está ali. Como é que eu vou falar para vocês? Refugiado. Aonde ele pensa que se ninguém vai me encontrar aqui. Ninguém está me vendo aqui. Ninguém consegue me alcançar aqui. Só que uma coisa chama a atenção, que enquanto Elias estava dentro da caverna, Elias estava ali refugiado, depressivo, totalmente anébito da sua fé. Porque até então, ele não queria receber uma ameaça, ele não queria ser afrontado daquela forma, porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Mas Deus permitiu que ele se sentisse ameaçado, porque ele tirou ele da multidão, para levar ele para dentro da caverna. E dentro da caverna acontece um fato. Primeiro ponto. Acontece o primeiro ponto que é, enquanto ele está dentro da caverna, aparece vento. Só que o Senhor não estava no vento, irmão. Só que o Senhor, agora, depois do vento, a Bíblia diz que vem o terremoto. Depois do terremoto, vem o fogo. Depois do fogo, vai acontecer uma brisa suave. E é aqui que chama a atenção. A atenção que é, enquanto eles estavam ali, ele veio o vento, e não estava no vento de Deus. Ele viu o fogo, Jesus não estava no meio do fogo. Ele viu o terremoto, Jesus não estava no meio do terremoto. Mas enquanto eles estavam dentro da caverna, um último evento acontece. E esse último evento é exatamente para quebrar todas as vossas, como é que eu posso dizer para vocês de uma forma mais clara? Esse último evento que acontece, essa brisa suave, ela vem para acabar com todos os problemas. Ela vem para acabar com essa mente ansiosa. Ela vem para acabar com esse coração aflito. Ela vem para acabar com esse desespero que nós sentimos. Porque dentro de nós sentimos desespero, nós estamos dentro de uma carne. Então nós vamos sentir essas emoções. Então o primeiro vento do terremoto era a ansiedade que ele estava sentindo. O segundo vento era a depressão. O terceiro vento era a tristeza que ele estava sentindo. Só que agora aparece uma brisa suave, que essa brisa suave ela foi justamente para acabar com a ansiedade. Essa brisa suave, ela veio exatamente para acalmar esse coração aflito. Essa brisa suave veio exatamente para acalmar essa mente agitada que fala com você o tempo inteiro, onde você está que não para. É exatamente esse vento que aparece essa brisa suave. E durante essa brisa suave surge uma voz. Que voz é essa? Ao Senhor dizendo para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? A Bíblia diz que quando Elias escuta a voz saindo dali, dizendo: o que você está fazendo aí? A Bíblia diz que Elias sai, mas antes ele se cobre. Por quê? Por causa que ele tinha temor. O coração dele estava aflito na lei. O coração dele estava angustiado. É aqui que eu conecto a minha mensagem com ele. Porque eu aprendi que há um propósito no meio dessa dor. Deus não permitiu que eu fosse parar numa clínica para tomar remédio à toa. Deus não permitiu que eu passasse lesões, que eu passasse abusos, que eu passasse um monte de coisas à toa. Deus permitiu exatamente isso para quê? Para que eu pudesse
entender que há um propósito no meio dessa dor. Há um propósito no meio dessa dificuldade que você enfrenta. Pode parecer que não, mas Ele está cuidando de cada detalhe de você. Hoje, a voz ecoa, ainda ecoa nos nossos corações. O que nós estamos fazendo nesse quarto escuro? O que nós estamos fazendo com essa mente agitada? O que nós estamos fazendo com esse coração aflito? Esse amor no nosso coração. Porque não espere a pessoa sair rodando, botar a mão na sua cabeça e revelar que você serve para você. Porque tem coisas que não é no meio da multidão que Deus vai te revelar. Mas é no secreto que Deus vai abrir e falar com você. É no secreto como em Mateus capítulo 6 que Ele fala. Entra no meu quarto. Fecha a porta. Sabe como já estou falando para você agora? Fecha a porta. É no secreto. Porque enquanto você está no secreto, em público, eu vou te recompensar. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem é: a voz de Deus vai te alcançar em meio às tribulações. A voz de Deus vai te alcançar em meio à dificuldade. A voz de Deus, independente de onde você estiver, por mais profundo que você estiver, a voz de Deus te alcançará. Porque a voz de Deus é poderosa, obrigado. Nós estamos ficando sem voz. Eu quero deixar essa mensagem a todos os irmãos. O meu testemunho foi dessa forma. Passei pela designação da medicina, passei pela desaprovação, pela rejeição, porque passei por grandes dificuldades na vida, rejeições, né, onde agressões físicas, agressões verbais. Eu não lembro o dia que ela me levou lá no hospital, lá que eu tive crise com você, mas ela não tirava aquele bem na cabeça, eu lembro disso aí. Mas independente da situação, Deus ele sempre esteve comigo, sempre se mostrou comigo. E a grande verdade é que, eu vou repetir mais uma vez, a voz de Deus é que é cansada. Acalma esse coração. Esse ano de 2025 ele somente começou. Ele não começou de uma forma assim, mas se prepara. Antes desse ano finalizar, você vai viver milagres que ninguém nunca viveu. Você vai viver coisas que Deus vai te ausentar da multidão. Deus vai tirar pessoas da sua vida, vai. Mas é necessário, porque nem todo mundo, como eu falei anteriormente, nem todo mundo está preparado para viver aquilo que Deus reservou você para viver. Então, se prepare para perdas nessa vida. Se prepare para perda de amizades. Se prepare para perda de familiares. Se prepare para as perdas que você vai enfrentar. Você vai chorar? Vai. Você vai estranhar? Vai. Você vai gritar? Vai. Porque tem situações que ou Deus, ou você tira com as suas próprias mãos, ou Deus vai tirar com as suas próprias mãos. E cá entre nós, quando Deus tira com as próprias mãos, é muito mais duro do que nós mesmos tirar. Então, que nessa noite, nós, nessa celebração desse álbum que a gente se iniciou, por esse álbum, ele não somente conta meu testemunho, ele está contando a minha vida para vocês. A minha vida ela virou um mapa aberto, né? Eu gosto de brincar que a minha vida virou... Como é que eu vou dizer? Como é que eu falo, seu Evangelho? Nossa, peraí. A minha vida virou um caderno aberto, literalmente. Porque hoje, não somente vocês que estão aqui, mas em rede nacional, eles estão sabendo quem é o verdadeiro Gabriel. Quem é o menino alegre que vocês veem sempre sorrindo, aquele que brinca com todo mundo, e às vezes só quer estar no seu quarto isolado, às vezes não quer nem tanta conversa, só quer ficar quietinho no seu canto. Mas, uma coisa é certa, Deus ele sempre permaneceu do meu lado. Ele está me levantando, ainda vai me levantar, não estou 100% daquela forma que eu queria, mas há um recomeço, esse é o grande recomeço. Então, eu quero dizer para vocês, permaneça, Jesus está aqui com vocês. As situações ruins que vocês já enfrentaram vão permanecer no passado. Como eu já falei para várias pessoas, amigos meus, deixe no passado o que não vai te levar para frente. Deixe permaneça no passado o que não te levar para frente. Porque o seu futuro, ele será muito maior do que aquilo que Deus reservou você para viver. Amém? Mãe, cadê a senhora?
celular? Cadê o celular da minha mãe? Pega lá o celular dela. Você tem que pedir. Galera, acabamos a pregação. Eu quero fazer um convite muito especial agora para todos vocês. Chegou uma parte em que eu estou muito ansioso. Eu confesso que eu estou há 3 meses esperando que isso aconteça, porque eu estou ansioso demais. Não deixaram eu ver coisíssima nenhuma que foi feito. Então eu queria assistir junto com vocês. Eu quero passar o meu documentário aqui para vocês. Eu quero passar ele antes das faixas, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória, um pouco do que falaram sobre mim, porque eu estou muito curioso. Então vamos assistir esse documentário, porque senão eu vou estar em forte antes dessa festa acabar. Né? Olha que eu falo muito, mas eu estou sem palavras para expressar toda essa gratidão que eu sinto por vocês, pelas pessoas que apareceram no vídeo, mas pelas pessoas que também não apareceram, mas estão aqui para comemorar esse momento especial. Ele não é somente meu, mas é um momento de todos nós, né? E eu fico feliz pelo amor da minha irmã. Ó, eu vou começar um negócio que o Álvaro falou ali, que eu até o seu te amo dá medo, tá? Mas é isso, né? Eu fico muito agradecido por vocês. Vocês são, para mim, um grande presente para mim. Né? Igual a minha irmã falou, né? Eu não fui pegado por ele, eu fui escolhido. Deus me escolheu para estar no meio de vocês. Deus me escolheu para estar junto com vocês. Né? E uma coisa eu aprendi, minha mãe sempre me ensinou que o amor verdadeiro, ele não é medido pelo sangue que você carrega. Porque a verdade é que sangue nosso não é tanto importante, por causa que sangue nosso até pelo mundo carrega. Mas o que importa verdadeiramente é onde que o seu amor vai alcançar. E a minha mãe aprovou de todas as formas o amor dela. Vem cá, sai daqui, vem cá. Vem cá. Vem cá. Essa aqui é uma grande guerreira. Eu confesso para vocês que a verdade não foi gerada no ventre, mas o maior amor que foi gerado é no coração. E o que importa, porque o amor dela, ela mostrou que tem gente que tem mais amor do que os próprios sangues. E o que ela fez por mim, acreditando em Deus, a medicina e não acreditando. Lutando, falando assim, mas vai morrer. Não, vai viver sim, eu quero saber não. Eu sou colega de Deus. Ela é brava, ela quer o meu pau com todo mundo dos médicos, é verdade, gente. Eu não quero o pau, mãe. Ela é ciumenta. Agradeço a senhora por tudo, mãe. Pela senhora ser essa mãe pra mim, pela ser casa. Eu te amo demais. Obrigado, tá? Obrigado pelas lições que a senhora me ensinou, pela família. Quer dizer, também para todos vocês, muito obrigado, tá, mãe? Te amo. Não parou. Pera aí, volta aí, agora falta uma última pessoa. Uma última. Vem cá. Vem cá, menino. Vem cá. Ela é brava, né? Eu sou ex, né? Eu tenho 21 anos já que estou com ela. Ela cuida de mim como se eu fosse o verdadeiro irmão dela, né? E eu o verdadeiro irmão dela, no coração, de tudo. E é interessante, né, que o amor que ela tem por mim, eu não sou muito de demonstrar palavras, não sou muito de dar um afeto, mas eu queria dizer aqui no meio de todo mundo aqui que eu te amo muito, eu te agradeço por ter confiado em mim e por ter confiado no homem que está me treinando hoje. Eu te amo muito. Também te amo. Galera, a festa não acabou. Vamos prosseguir agora. Vamos dar explicação de todas essas provas. São 6 faixas. Eu queria explicar para vocês. Eita. Quero explicar agora a explicação das faixas para vocês. Eita. Vamos lá, a faixa número 1, ela carrega o nome piloto. Exatamente porque é o piloto
desse álbum todo? Porque eu tenho um trabalho, se eu for trabalhar com uma coisa, eu vou gerar várias coisas em cima do que eu estou trabalhando. E a primeira fase é, eu estou criando um álbum, que é essas músicas, e a primeira faixa é a faixa piloto. Por que piloto? Porque quem é maratonador de séries na Netflix, vocês vão perceber que lá nas séries, quando você vai assistir, o episódio número 1 simboliza o piloto. Porque é o piloto que vai dar continuidade entre todas as séries que estão por vir. E o álbum, ele é exatamente isso. Essa é a minha vida em série. Porque eu quero, futuramente, eu já estou conversando com algumas pessoas, meu editor também se faz presente, eu agradeço pela sua visita, meu editor, nós estamos juntos, né, por trazer esse trabalho e fazer realidade. E, assim, a faixa do piloto, ela vai desencadear para uma série, porque eu quero fazer uma minissérie, né, para contar mais no audiovisual a minha história, para vocês perceberem um pouco mais a minha trajetória, enfim. Já a faixa número 2, ela é 1% de chance. Ela é a continuação da história do meu nascimento. Os médicos me diagnosticaram com 1%. E essa faixa, ela remete à minha superação e a luta contra as expectativas da humanidade, as expectativas médicas. E a terceira faixa, ela é vida e morte. Essa vida e morte, ela... mesmo dentro dos acontecimentos que comprovaram a sobrevivência, os médicos eles acreditaram da minha mãe. Mesmo eles tendo um pouquinho de chance, falaram que aquilo lá era... Como é que eu posso dizer para vocês? Falaram que aquilo que eu vivi na vida e morte era como se fosse sorte. Como vocês viram aqui aqui para vocês, quem tem a fé de Deus não precisa contar com a sorte. Já a faixa número 4, ela traz o meu sofrimento de infância, onde eu relato para vocês um pouco dos meus bullying que eu sofri, as agressões verbais, as agressões físicas que eu sofri. E assim, essa faixa eu trago em homenagem ao meu amigo Mário, porque esse foi um dos únicos que ficaram comigo desde meus 13 anos, desde os 8 anos até agora. Nós somos 13 anos de amizade, 13 anos que a gente se conhece, 13 anos que a gente se protege um ao outro, e ele sempre se mostrou ali comigo. E eu agradeço muito ao Mário. Por isso eu dedico essa quarta faixa, o sofrimento de infância, ao Mário. Por causa que ele acompanhou meu sofrimento de infância, o Mário acompanhou um pouco da minha trajetória. Então, essa faixa eu dedico a ele. Já a faixa 5, como vocês viram, que eu contei no início da... Como é que fala? Quando eu contei no início da pregação, eu contei sobre a depressão, na qual o período que eu estou passando, que eu passo. E essa faixa 5 eu falo o meu início. Os primeiros sintomas que eu tive com a depressão, lá onde eu falo que eu não queria me alimentar, onde eu falo que eu não queria sair para passear, onde eu feliz na igreja que eu fui minha trajetória, ela sabe como foi. Então, nessa quinta faixa, eu conto, né, exatamente, eu conto exatamente o que eu vivi no meu período depressivo. Já a sexta faixa, ela se chama Sentido na Vida. Ela traz uma luz muito grande para a minha vida. Por quê? Porque quando foi dia 6 de janeiro de 2021, um ano depois que o Lai faleceu, não, 11 dias que o Lai faleceu, eu fui visitar uma amiga minha, que era filha da minha coordenadora, Isabela, e quando eu fui visitar ela, eu não conheci ninguém, não estava querendo nada, até por causa que era uma época de festa, eu levei muito para comemorar o aniversário da Isa, a irmãzinha da Isa. E eu saí lá para fora para conversar com ela, falei assim, ó, pela primeira vez eu consegui falar com ela, olha, eu tô sentindo isso, eu perdi o sentido da vida, não estou vendo mais graça nas coisas, eu não estou vendo mais graça na vida. Até que ela soltou uma frase que mudou a minha vida, e fez aquele me tornar quem eu estou me tornando hoje, que é, pela graça à vida, somos mais mesmo. Não é a vida que vai vir apresentar para você, olha, eu sou bela, eu sou isso, não. Você que tem que tirar o sentido da vida. Por isso que essa faixa, ela traz a sentido da vida, eu fecho esse álbum com essa faixa, representando a reviravolta que trouxe na minha vida. Né? Que o sentido da vida somos nós mesmos que nós damos para nós. Né? E é isso. Eu gostaria de chamar aqui agora, nesse exato momento, a auxiliar Júlia Castro para dar um lugar aqui na terra. Dá um aplauso, Júlia Castro!
Voltar a ser, Júlio, toma. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus e ao Gabriel por estar me dando essa oportunidade de falar uma breve palavra. Uma palavra que se encontra no livro de Mateus 14, 28. Na qual fala sobre a história de Pedro, quando estava navegando no meio da tempestade e viu uma sombra, né? E começa assim: e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nessa história fala sobre Pedro, que estava lá e duvidou de que aquela sombra era Jesus. Então ele pede: se és tu, me leve até você. E Jesus fala: vem. E Pedro vai. E conforme Pedro vai andando, ele começa a temer. Ele começa a ter medo. Talvez, acredito eu, que Pedro no seu coração, que não está dando certo, o medo nos toma conta e a gente grita por socorro. A gente até começa alguma coisa ou confia em Deus no começo, mas quando foge do nosso controle, quando a tempestade começa a ficar forte, a gente teme e pede por socorro. Só que a gente se esquece que o mesmo Pedro que afunda nas águas, quando tem temor, que afunda nas águas quando elas estão fortes, é o mesmo Pedro que Deus usa sua dificuldade para fazer crescer na fé. E é o mesmo Pedro que, conforme ele andava pela cidade de Jerusalém, curava pessoas com a sua própria sombra. Então que a gente venha não temer, que a gente venha confiar em Deus e acreditar que Ele está cuidando de tudo. Preparando essa palavra, eu pesquisei um pouco sobre, o Gabriel já falou um pouco também sobre a depressão. A depressão no Brasil hoje, ela tem 5,8% da população brasileira tem depressão. Falando esse número parece muito pouco, só que convertendo para pessoas, são 11,7 milhões de pessoas com depressão. Não é pouco. Por muitas das vezes a gente deixa o medo, a ansiedade, o temor pelo futuro nos dominar. A gente deixa que as coisas do dia a dia, as coisas que vêm, nos dominar. Deixamos de confiar em alguém que tudo pode e tudo faz. E Jesus nos deixa passagem para dizer que Ele está lá, para dizer que Ele vai cuidar da gente. Para quando a gente tem medo, no Deuteronômio ele fala: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo, pois o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês? Ele não os deixará nem abandonará. Quando a gente sente-se cansado, sobrecarregado, oprimido, Ele também nos deixa uma passagem. Em Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas das vezes a gente não consegue encontrar paz no dia de hoje. Vivemos em um mundo onde tudo é projetado para ser bonito, para dar tempo, para ser belo, para ser fácil. Só que num mundo onde tudo é projetado, a gente ocupa nossas cabeças com coisas fúteis, ou até mesmo com coisas que deveríamos entregar na mão de Deus. Vivemos ansioso, preocupado, temendo o dia da manhã, temendo as coisas que não estão sob o nosso controle, mas que devemos aprender a entregar para Deus. Aquilo que a gente não pode cuidar, só Ele pode. E
devemos aprender a buscar e a confiar nele, nas coisas que ele tem preparado sobre nossas vidas. Essa é a breve palavra que eu tenho para hoje e eu agradeço a presença de cada um e agradeço ao Gabriel por ter dado a oportunidade e a Deus. Júlia, quero agradecer aqui pela parceria, obrigado pela disponibilidade, você falar aqui conosco nessa noite, uma palavra poderosa nos nossos corações. E assim, eu quero comer agora para mostrar um pouco para vocês, vou colocar as faixas para tocar, quero socializar um pouco com vocês, porque nós somos uma família, mas antes, queria passar para a Tia Lete. Tia Lete, vem cá, falar uma palavrinha para tu. Vamos, aplausos para a Tia Lete! Fica aqui. Queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que noite agradável, né? Tava tão quente esses dias, hoje tá uma noite tão agradável. Deus te ama tanto que hoje foi contra a previsão do tempo, tudo que... Gente, esse garoto, hoje ele teve um dia tão tenso, tão feliz, ele estava tão elétrico. E eu disse a ele, meu filho, já deu certo, né? E tem hora que a coisa começa a desandar, mas ele sempre crendo, sempre confiando em Deus. E eu quero dizer a você, que uma das coisas que eu admiro demais em você, já disse isso lá, é sua persistência. Não desistir nunca. E sempre com esse pensamento de que vai dar certo, já deu certo. Você já deu certo. Gente, eu queria convidar a Maria Lúcia, vem aqui. Gente, eu conheci essa família o ano passado. Não tive a experiência que muitos têm de falar, de dar um testemunho gigantesco, né? Do tempo que conhece essa família. Quem mais é parente da irmã Maria Lúcia e do Gabriel aqui? Quem mais é parente? A Meire está lá dentro, né? Gente, assim, eu sou mãe de uma especial. E eu sempre me vi tão envolvida, é tanto amor envolvido, é tanta proteção, é tanto cuidado, é tanto zelo. E eu achava que eu era super, até eu conhecer essa criatura. Gente, ela é fora da caixinha, ela não serve de base, é um negócio assim surreal. E o que é a minha palavra essa noite? É que você, hoje já falou sobre tudo, né? Sobre fé, sobre depressão. E eu quero falar um pouquinho sobre amor e sobre alegria. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui têm alguma coisa boa para contar. Teve momentos ruins que já viveram, mas também tem muita coisa bacana que viveu, né? Então, se qualquer um de nós pudéssemos falar, falaríamos sobre o amor, né? Sobre o grande amor de Deus que é sobre a sua vida. Eu quero te dizer que eu te respeito muito. Tem pouco mais de um ano que eu te conheço. Mas pouco mais de um ano que, como mãe, eu te admiro demais. Te amo muito. Você para mim é um sinônimo de força, de superação. Gente, é para ela. Pode aplaudir mais para ela. Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que Deus continue te fortalecendo, é que Deus continue te dando graça, é que Deus continue... O Gabriel, assim, daqui uns dias nós vamos ouvir muito falar sobre ele. Nós vamos ouvir falar muito sobre ele. Eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas serão transformadas através do testemunho de vida do Gabriel. E essa é a minha oração. E eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida. Queridos, Deus abençoe. Parabéns, viu, Gabriel? Obrigado.
Nesse momento, aproveitando a liturgia do nosso evento, gostaria de chamar uma pessoa muito especial aqui também, que fez parte da minha trajetória, né, que conhece a minha história também, né? Tia Rosália, vem cá falar aqui um pouquinho. Ela não participou do documentário que eu chamei, mas vem cá falar com eles também, diferente. Deixa eu deixar. Né, Gabriel, você pega a gente, né? Eu falo assim, Gabriel, eu não gosto, fica assim meio constrangida. Fica do lado dela lá, Gabriel. Boa noite a todos, né? Salve lá da igreja, tudo bem? Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Gabriel, falar para você que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu quero falar, agradecer a Deus pela vida do Gabriel e pela superação de fé da irmã Maria Lúcia e na vida do Gabriel, porque eu conheço o Gabriel desde criança, né, irmã Maria Lúcia? O Gabriel e o Marcos José, nós tivemos o prazer, né? Não era o prazer, porque ali estávamos, ele e o Marcos José, meu filho mais novo, enfermos, mas ali onde o Senhor permitiu que nós conhecêssemos. E assim a nossa história começou. Eu quero falar para vocês que não é tão presente como falou assim, que conhece há um ano e pouco, que teve momentos de eu ligar para a irmã Maria Lúcia há 8 anos atrás, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, a irmã Maria Lúcia falava assim, minha filha, me ajuda a orar. Porque os médicos falaram assim que não tem mais, não tem como. Mas eu sei que meu Deus está visitando meu filho. E nós íamos lá no Cerrado, chegava lá, ele só mais magro. E eu olhava assim pro Gabriel e falava assim pro meu esposo, amor, vamos orar, porque é só Deus mesmo, porque o Gabriel ele não come, o Gabriel só está internado. E a irmã Maria você falou assim que o amor dessa mulher é tremendo, que ela fala assim, sempre falou, que todos os hospitais dessa Goiânia aqui, ela conhece. Mas em tudo Deus tem um propósito, porque foi em um hospital que nós nos conhecemos e foi no hospital que eu ganhei essa mulher como uma mãe. Eu falo uma mãe porque eu a respeito muito, viu, Meire? Não fica com ciúmes não, viu, Gabriel? É uma mãe na fé, que eu amo muito, admiro a superação, admiro a Meire como filha mais, não assim mais velha, mas mais velha um pouquinho que o Gabriel, né, Meire? O quanto ela tem carinho, o quanto ela ama e tem admiração por esse irmão. E eu falo para você, meu filho, que eu te desejo daqui 10 anos à frente, como estava ali, é que você continue sendo esse menino, segundo a vontade de Deus, como ele foi, como quando Deus falou com o profeta, né? Que tinha aquele coração aquebrantado. Você lembra qual que é esse profeta? Sabe? Então, assim, que seu coração continua sendo puro, assim como é. Que você venha, assim, sempre estar pensando no próximo. Porque eu creio que o Senhor vai te prosperar de uma tal forma. E que você continue sendo esse menino, que Deus em primeiro lugar. E que daqui 10 anos você venha continuar deixando o Espírito Santo falar no seu coração, que você venha ser guiado por Ele, e que você continue sendo obediente à sua mãe, porque na palavra do Senhor fala assim, que o filho que honra pai e mãe, viverás mais nessa terra. Então assim, eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, e quero te falar que eu te amo em Cristo Jesus como filho. Amém? É difícil você se emocionar com uma situação dessa, né? Não pode faltar também uma pessoa especial, né, Marcos? Esse aqui, antes dele contar, eu quero mesmo contar, porque eu que comecei o cliente também. Esse aqui, conheci no hospital, eu estava internado, nós estávamos na mesma enfermaria, e a gente sabe como a gente foi seguindo, muita gente encontra a gente assim, sei lá, hoje você encontra uma amizade na faculdade, ou você encontra uma amizade desconhecida, você está tomando com alguém, do nada você já virou as melhores amigos. Nós não. Nós somos amizade de uma forma muito extraordinária. E engraçada também, por quê? Porque a nossa amizade hoje ela é unida por causa de uma sopa. Eu gostaria de passar para ele contar mais um pouco comigo. Bom, primeiramente, meus parabéns, né, pelo gente me ouvir mais cedo. Sei que, de vez em quando, eu sou falha com vocês. Porém, a correria do dia a dia não quer dizer que eu deixo de te chamar.
como você mesmo falou, a gente se conheceu por um prato de sopa. Quando você estava muito doente, eu também estava com pneumonia, dei derrame pleural, fiquei com 30% de sódio no pulmão funcionando. E ali, minha mãe e a sua mãe, com tanta amizade que fez, começou a orar para os outros. Enquanto a gente estava enfermo, fez amizade, e orou para os outros. E a partir daquele momento, eu acredito que Deus nos uniu para ficar o resto da vida juntos. Porque a gente tinha o quê? Uns 5 anos de idade? Hoje a gente já está com 20 anos. Ou seja, se passaram muito tempo. Eu queria te falar que eu te amo demais, eu te admiro, você é um cara fora do normal, muito além de inteligente. E eu queria falar que eu te admiro muito, tanto espiritualmente como um amigo. E é isso, te amo demais. Para finalizar, né, eu sei que tem muita gente para falar, mas a gente vai seguir aqui os rumos. Para finalizar, gostaria de chamar uma pessoa especial também, acompanhando a trajetória, né, esteve me apoiando na sala de aula, professora Sueli. Professora Sueli, vem cá dar uma palavrinha para a gente. Cadê a professora Sueli? Professora Sueli, vem cá. Essa é a professora que está chegando aí, ó. Essa que ela foi uma professora de apoio, né, acompanhou bastante coisa minha, bastante aventura, bastante brincadeiras. E a professora Sueli foi uma pessoa que marcou minha vida. Boa noite. É com imenso prazer que estou aqui. Feliz, né? Eu estava aqui conversando com meu esposo, falei pra ele, eu sempre fui muito brava. E aí uma vez que me marcou, na sala de aula, ele pegou o celular e eu brava, eu falei assim, Gabriel, na hora de pegar o celular, guarda isso agora. Ele queria me mostrar alguma coisa, ele sempre fez esses posters aí, né, sempre me mostrava, e eu brava. E ele silencioso, calma, já estou guardando, sempre educado, carinhoso. E eu que aprendi com você, porque você, com todas as suas dificuldades, você nunca reclamou, você sempre seguiu em frente. E eu aprendi muito com você e aprendo até hoje. Deus abençoe infinitamente você e sua família. Amém. Estamos de palmas para a professora Sueli. Vamos se colocar de pé, porque eu quero que vocês leiam uma frase comigo. É uma frase que vai abençoar não somente a minha vida, vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seus próximos. Para a gente encerrar essa liturgia do culto, para a gente dar prosseguimento nas faixas, para prosseguimento na festa, para a gente curtir um pouquinho. Coloca para mim. Apaga a luz para mim, ó, Chalete, apaga a luz para mim. Eu quero que enquanto vocês proclamam essa frase, vocês estendam as mãos junto comigo. Vamos proclamar juntos. Em Cristo Jesus eu sou salvo, perdoado, redimido, ungido, vitorioso, capacitado, seguro, motivado, filho de Deus. Eu profetizo que minha família é uma bênção, salva, feliz, saudável e pertence a Cristo Jesus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Estou pronto para viver os planos de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos repetir de novo. Eu estou pronto para viver os planos de Deus na minha vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que não só hoje, mas para sempre o poder diz. Amém. Ei, pessoal, preciso dar atenção total de vocês agora, um pouco de silêncio. Eu quero chamar aqui para falar um pouco, né, da minha trajetória também, que ela não pode faltar, ela não pode ficar sem. Logo após a gente vai ter um momento entre eu, Mário e Caís, que a gente vai contar um pouco das nossas vivências. De acordo com essa ideia, vem cá aqui rapidinho. Falem com a palavra, gente. Essa atenção de vocês, tá bom? Deus abençoe.
Logo a gente vai finalizar e cantar parabéns, que eu tô com fome. Vamos lá. Preciso da atenção de todo mundo, de silêncio também, por gentileza. Bora. Aí, fala aqui com a gente. Bem, primeiramente, boa noite, né? Eu espero que todos aqui estão bem, né? Amém, né? Bem, o que eu tenho aqui a falar do Gabriel é que o Gabriel, ele é especial 2 vezes, né? E eu conheci ele tinha 5 anos de idade, já conheci ele fazendo a obra do Senhor Jesus. Nessa época eu não era liberta e eu era um pouquinho atribulada, e eu conheci ele. Eu tinha 5 anos, ali ele pregava, ali ele ministrava, ali ele falava de Jesus, e aí às vezes eu olhava nele, eu falava, nossa, parece que esse menino é enjoado. E aí sempre me achava onde que eu estava, ele via em mim, e eu na época eu fumava, e ele via em mim e falava assim, nossa, joga esse cigarro fora, porque esse cigarro fede. E eu dizia, meu Deus, que menino enjoado. E assim eu comecei a conhecer esse Gabriel, juntamente com a sua mãe, Maria Lúcia, ali no Jardim Cerrado, a qual eu mudei para ali, juntamente com eles, e conheci eles ali. Aí ele foi aproximando de mim, ele foi falando de Jesus, ele foi falando de Jesus, ele foi falando de Jesus, ele foi fazendo a missão de Jesus, e eu acompanhando Gabriel, e Gabriel falando comigo, e eu retrucava com Gabriel, e Gabriel falava comigo, Jesus te ama, né? Jesus é maravilhoso, e eu dizia, meu Deus, esse menino é especial mesmo, porque só acha eu. E assim, resumindo, esse grande vaso que ganhou eu para Jesus. Ele ganhou eu para Jesus, foi essa humildade dele. Ele ganhou eu para Jesus acreditando no projeto de Deus que ele tinha na minha vida, aonde ninguém dava nada por mim, mas ali ele olhou em mim e ele deu algo por mim. Ele creu, ele continuou orando, ele continuou crendo na minha libertação. E hoje eu falo, tem uns 15 anos que eu conheço ele. Ele é um grande pregador, e eu estou aprendendo a pregar, estou aprendendo a tomar conta de culto, né? Tomar conta de ovelhas, né? A qual o Senhor confiou, né? Através do Gabriel. E ele para mim é um grande professor. Ele para mim é uma pessoa que só quem não tem amizade com ele, só quem não repara ele, para poder ver o tanto que ele é especial. Primeiro para Jesus, e segundo para as almas. Continue falando, não olhe para a multidão. Continue falando que Jesus salva, cura e liberta, porque hoje eu estou aqui, liberta, para a glória de Jesus. E por causa desse aqui, que persistiu também, que persistiu pela minha libertação. E hoje eu sou liberta. Tomo de conta de uma obra também, né? Ele, agindo ele para estar ali, pregando ali também na onde que Jesus me confiou. Então, eu te agradeço a Jesus, né? Que colocou você no meu caminho, naquela fase que eu vivia ali 14 anos atrás. E você foi estar chegando, porque eu sou braba, viu? Eu sou braba, gente. Pensa não é braba. A domar é a ideia. E Jesus pega os bravos. É os bravos que pega. Não é verdade? E esse aqui humilde foi chegando, ó. Da braba. Não teve medo de chegar na braba. Alguns tinham medo de chegar na braba para falar, Jesus, epa, não quer saber não. E esse aqui é um menino. Eu ia para fora para fumar lá da igreja, ele falava assim, chegava perto de mim, ficava me olhando, falava, por que você está me olhando, menino? Aí ele ficava assim olhando, quando eu terminava de fumar, ele falava assim, joga esse cigarro fora, porque esse cigarro fede. E eu falava, e o que você tem a ver com isso? Mas, sabendo eu que aquelas palavras, elas estavam entrando no meu coração. Sabendo eu que Jesus já estava usando ele para poder me confrontar. E aquelas palavras, ela começou a surgir dentro do meu coração.
Um dia que ele não pregou mais para mim, eu senti falta desse Gabriel. Um dia que eu vivi uma tribulação, eu senti falta da voz desse Gabriel, para poder falar comigo. Ele não estava do meu lado, mas aquelas palavras que ele falava comigo ali, eu guardei e eu comecei a praticar. E hoje eu estou aqui, né? Agradeço a Jesus, agradeço ele, agradeço a irmã Maria Lúcia. Tenho ela como uma mãe minha também na fé. Tenho o Gabriel como meu filho na fé, como meu sobrinho, como a família minha que Deus me colocou. Então, eu fico muito feliz pelos amigos dele aqui, pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite, a qual ele ficou 3 meses, né, se dedicando nesse projeto, a qual o Senhor entregou esse projeto no coração dele, criou esse projeto no coração dele, né, e hoje ele está aqui feliz, juntamente com vocês, juntamente com os amigos dele, né, para poder falar para vocês que o tanto que Jesus, ele é maravilhoso na nossa vida. Porque quando nós deixamos Ele nos dominar, quando nós deixamos Ele falar conosco, Ele tem grandes coisas a fazer na nossa vida, né? Então eu só tenho a agradecer a presença, né, de vocês, né? Porque para mim chegar aqui foi uma luta para mim chegar aqui. Eu fiquei acalmada para mim chegar aqui nesse grande evento a qual o Senhor colocou no coração dele. E para a glória de Deus, Jesus me levantou e me colocou aqui para mim estar aqui somando com Ele. Porque sabemos que o mundo espiritual existe, sabemos, né, que é real, por mais que as pessoas às vezes não acreditam, porque cada um tem sua opinião, né, nós devemos só respeitar a opinião de cada um, né, mas nós devemos falar sempre a verdade, né, que Jesus cura, salva e liberta. Porque eu sou um projeto que Jesus me alcançou pela misericórdia e pela vida do Gabriel, né? E vou passar para ele, que ele tem mais outras coisas para poder fazer, para poder finalizar esse grande projeto. Amém? Jesus é contigo e continua esse homem valente, guerreiro, porque se Jesus permitir, nós vamos para cima e vamos resgatar as almas por dentro de Jesus. Tá? E saiba que eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Gente, obrigado aí pelas palavras. Gente, eu não posso passar para os parabéns. Pessoal, atenção aqui de novo. Não posso passar para os parabéns antes de fazer esse apelo. Desde quando eu comecei essa ministração, Deus pediu para eu fazer isso, mas eu esperei um momento certo. Se tem alguém que está no nosso meio, que precisa fazer uma aliança com Jesus novamente, não porque você está desviado, ou mais, porque uma coisa não é Jesus, não é você que aceita Jesus. A Bíblia diz que nós já somos escolhidos por Ele. Quando você aceita, levanta a mãozinha para aceitar Jesus, é um ato que você está dizendo, uma retribuição desse amor que você tem por Ele. Eu quero saber se dentro dessas pessoas tem uma alma que quer aceitar Jesus. Se tiver, estou aqui para fazer uma oração. Jesus, Ele te espera. Fica aqui na frente. Pega esse confete lá, parceiro. Galera, isso aqui é para ficar de pé. Fica de pé, pessoal. Vamos ficar de pé. Uma alma se rendendo. Mário, hoje... Estende as mãos para ele, todo mundo, vamos estender as mãos para ele, vamos receber a vida dele hoje para Jesus. Mário, entenda uma coisa, hoje você está afirmando o amor que você tem por Jesus. Jesus antes te escolheu, meu amigo. A melhor coisa, escuta, a melhor coisa que você fez foi essa família. Você está aqui, tipo assim, o amor que ele tem por você, nenhuma pessoa humana pode ter. O amor que ele tem por você, nenhuma pessoa pode ter. Hoje ele te dá um abraço, hoje você está reafirmando com ele uma nova aliança. Não porque você está desviado ou algo do tipo,
Mas hoje você está dizendo, eu, Mário Augusto Rodrigues Santana, aceito o Senhor como o único Salvador da minha vida, porque eu entendo e retribuo o amor que foi perdido, aquele amor que foi pregado aqui na cruz por mim. Porque o amor hoje não é resumido apenas em palavras, mas ele é resumido no silêncio. Porque em silêncio Jesus derramou aquele sangue na cruz por mim e por você. Hoje ele te espera. Ele não está esperando você vir assim, nossa, eu vou vir, como é que eu vou? Você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o amanhã só pertence a Deus. O que te garante agora? Se você sair daqui, você vai chegar na esquina vivo. O que te garante se você vai deitar aqui hoje? Vai dormir, como meu amigo, que eu até hoje sinto a falta dele, que ele dormiu. Eu esperando a mensagem dele, eu recebo a mensagem que ele faleceu. Imagina, nós planejamos tantas coisas, planejamos tantos projetos, mas a gente tem que preparar para Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. E essa alma que se rendemos hoje é um marco que ele mostra que ele está às portas. E essa atitude que você fez, Mário, você pode ter certeza, o que eu falei na administração, o que você viveu em 2024 foi o passado. Porque hoje você está com Cristo. É o futuro que ele reservou você para viver. Não se preocupe com nada, porque o Senhor da manhã pertence a Ele. Meu pai, cadê os confetes? Espera esses confetes aqui, pelo amor de Deus. Eita aí! Quando tem festa no céu, vamos lá. Olha para a tia ele. Vamos estender as mãos para o nosso irmão Mário, né? Que está aqui, porque Jesus marcou esse encontro com você nesta noite, né? Jesus marcou a data desta noite, né? E o horário desta noite já estava marcado ali no céu, a qual eu já sabia que hoje você estava aí se rendendo aos pés dele. Amém, Mário? Espírito Santo de Deus, está aí, Espírito Santo de Deus, a vida do Mário. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o trabalho é do Senhor. Pai, sabemos também que é o Senhor que marca encontro. Pai, sabemos também, Pai querido, que o Senhor, Pai, é um Deus poderoso. É um Deus, Pai querido, que tudo vê. Pai, é um Deus que vê o futuro. É um Deus que sonha nossos pensamentos. Ainda mesmo que nós forma Ele, o Senhor, Ele já sabe. Pai, o Senhor já sabe deste dia. Pai, que esse dia aconteceu através da vida do Gabriel. Porque o Senhor planejou, Pai, esse projeto somente por esta alma, porque a tua palavra diz, mas antes uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Está aí, Pai querido, a vida do Mário. Pai, vai tirando todos os carrapichos dele, vai tirando toda a fraqueza espiritual, Pai, toda a potestade que tem se levantado, Pai, para não deixar ele, Pai, conhecer o Senhor. Pai, diante do Senhor, nós colocamos a vida dele agora, e Pai, eu uno a minha fé, com a fé, Pai querido, dos seus irmãos aqui, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus, Pai, ele vai permanecer na tua presença. Pai, abra a mente dele para a tua palavra, para a tua revelação. Fortalece ele, Pai. Vai tirando, Pai, toda a tristeza do coração dele. Tira a tristeza, vai tirando a tristeza, Deus. Repreende, Pai, esse vazio. Pai, repreende esse vazio. Repreende, ó Deus. Enche ele, Pai, com a tua presença nesta noite, porque o teu nome vai ser glorificado, o teu nome vai ser adorado. E obrigada, Pai, pela vida do Mário, e obrigada pela vida de cada um aqui nesta noite também, Jesus. E obrigada pela minha vida aqui nesta noite, e muito obrigada, Pai, no nome de Jesus, Pai. Fortalece ele, Pai, no nome de Jesus. Uma coisa, eu aprendi na igreja, que é, quando tem festa no céu, tem festa na... Quando tem festa no céu, então vamos comemorar? O Mário, hoje o Mário está voltando para casa, no lugar que ele nunca deveria ter saído, está voltando por graça dos pais. Mário, parabéns por essa decisão. Hoje, os anjos estão lá reunidos somente pela sua vida, para agradecer por todo o sacrifício que foi feito por você. Hoje é um momento de alegria. E como tem festa no céu, tem festa na igreja. Então, 3, 2, 1. Aleluia! Glória a Deus!
aplausos, galera, pra gente encerrar essa festa. Aleluia, glória a Deus.